Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Hoje eu vou estar gravando esse cabelito aí, um moicano, né, com degradê nas laterais. É um cabelo que está sendo bastante feito aí no nosso dia a dia. E eu vou começar um pouco diferente esse degradê. Vou começar marcando hoje com a maquininha de acabamento. E esse degradê vai ser um pouco mais em cima, né? É considerado um high fade, né? Por muitos barbeiros aí, o nome mais usado é esse. Enfim, eu tô aqui para provar para vocês que não se preocupem com sequência de degradê, sequência de pente. Por quê? Normalmente isso nunca vai ser realmente a solução para você fazer um degradê bem feito, né? Um degradê onde exista sombra mesmo, onde faça bastante tonalidades ali perfeitas, né, no seu corte. Enfim, o que eu quero mostrar para você nesse vídeo é que é possível sim fazer um bom degradê, um bom fade, usando técnica que está ligado totalmente ao jeito que você se posiciona, ao jeito que você pega na máquina, né? A força que você usa, se você está colocando mais pressão, menos pressão em determinadas áreas, se você entende que quando um cliente tem algumas imperfeições no crânio, você tem esse controle que é bastante comum as pessoas não terem, né? Que é quando a gente usa tesoura e pente para poder polir esse degradê. Enfim, estou aqui para te mostrar que é possível fazer belos degradês, fades, né? Usando qualquer tipo de sequência de pente, porém com um feeling correto, você tendo uma percepção correta ali do que realmente é criar sombra, né? Então comecei aí marcando com minha máquina de acabamento, né, detailer, e agora eu tô passando já a shaver, né? Então eu tô passando ele bem mais em cima mesmo, mais próximo à minha máquina de acabamento, porque eu quero essa pele bem limpinha mesmo, bem destacada, esse fade bem raspado, né? Eu uso a minha shaver, como vocês sabem, com a pressão mais um pouco mais de pressão nessa base embaixo, e depois eu vou tirando, né, para poder ficar mais fácil de tirar a marquinha dela. Depois de ter feito esse processo de início, eu já vou marcando ali com a minha máquina zero alta, tá? Vou fazendo um dedinho ali para cima de zero alta, para me começar essa transição de cor, essa transição que muitos têm ainda dificuldade em fazer. Eu não uso quina de máquina para poder tirar a marquinha. Eu gosto de usar ou um lado da máquina ou outro, nunca a quina da máquina, né? Eu particularmente não gosto. E eu sinto mais facilidade, eu sinto que o degradê fica mais limpo, sinto que as transições das cores ficam melhores quando eu faço dessa maneira, tá? Então, como você pode ver, eu venho trabalhando toda essa área do dedo que eu subi, um dedinho para cima que eu subi, e eu venho trabalhando a alavanca também. Então, quando a alavanca eu trabalho ela ao meu favor, fica mais fácil. Então, não preciso, né, fazer força, não preciso colocar muita força ali para poder tirar a marquinha. Se vocês verem aí, ó, a marquinha já saiu rapidamente, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de dificuldade em tirar ela. E é uma marca que veio da máquina de acabamento para máquina de corte, né? É uma marca que é considerada uma marca forte no degradê, uma marca que tem seu grau de dificuldade para se tirar, sim. Porém, com a técnica certa, com o jeito correto de se usar, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer isso. Vem trabalhando com muita calma nessa área. Eu gosto de, principalmente, gastar mais tempo nessa área, porque como é o início do degradê, o início do fade, é o início no qual a gente precisa ter mais cuidado. E é um início que, querendo ou não, faz total diferença no resultado final, né? Então, após eu ter passado essa máquina zero alta e as intermediárias, enfim, usando a alavanca, eu vou subir com um pente 175, né? Ele já vai ser um pouco mais espaçado, o jeito que eu vou passar ele. Se vocês observarem, eu já estou praticamente lá no topo mesmo da divisão da cabeça dele.
para mim poder fazer o restante da minha transição do fade. Já vem com pente 1, no caso o pente 1 alto, né, limpando mais um pouquinho para mim ter mais certeza de que essa marquinha vai sair rapidamente. Depois de usar o meu pente 1 alto, eu venho com pente meio, e agora tá a grande sacada de tudo isso. Quando você vem trabalhando com esse pente meio, é a hora que você faz a transição da parte mais clara para a parte cinza. Você começa a criar a parte cinza. E querendo ou não, gente, a parte cinza no fade é a parte mais importante visualmente falando. Quando a gente olha para um fade e a gente vê a parte cinza bem definida, é onde dá aquele destaque principal, onde a gente consegue realmente passar um profissionalismo no degradê, quando o profissional consegue deixar essa parte mais evidente, mais bonita, bem transicional, né? Então, prestem bastante atenção nesse momento, porque é uma parte bem chatinha de se fazer, porém é a parte mais bonita, que na minha opinião é a que mais destaca o fade. Observem o jeito que eu seguro a máquina. Eu costumo segurar realmente ali por cima da bateria dela, onde fica a bateria, ou se eu não me engano é o motor, né? Onde fica ali, porque é a parte mais pesada da máquina. Então, quando eu seguro na parte mais pesada da máquina, eu consigo ter um controle melhor em cima do meu movimento, né? Então, meu movimento ele tem mais delicadeza quando eu seguro na parte mais pesada da máquina. Assim eu consigo ter um controle melhor dos meus movimentos, no qual eu faço para poder fazer o fade, né, o degradê. E se vocês observarem, eu não uso movimento de dedo ou de punho, ou então de cotovelo. Gosto de usar o movimento do braço por si só. Eu gosto de usar somente esse, que é o movimento que eu me sinto mais confortável em fazer o fade. Depois de ter feito aquele processo, eu venho com o meu pente e minha tesoura, fazendo o quê? Polindo aquele fade, polindo toda aquela área que ficou de resquício entre o cinza e o escuro, né? Então essa parte eu gosto de fazer na tesoura. Muita gente gosta de fazer na máquina. Eu particularmente sinto que o meu fade tem grandes resultados e resultados relevantes, né? Tanto aqui, tanto na rede social, por conta do pente e a tesoura. Eu vou ser sincero, eu até hoje não aprendi ou vi alguma técnica melhor que essa para poder polir o fade. Na minha opinião, é a melhor técnica, sem dúvida nenhuma, para polir um fade, é a técnica de tesoura e pente, tá? Eu uso bastante a pontinha dele ali, que me auxilia nisso. Depois disso eu venho fazendo uma transição melhor ainda com minha tesoura dentada, tá? Então a tesoura dentada, querendo ou não, ela suaviza mais ainda essa transição da máquina com o restante do fio. Se vocês observarem, esse cabelo tá totalmente sem maquiagem. Então quando a gente consegue chegar em resultados assim, sem maquiagem, é porque realmente a gente entende que a nossa cabeça já está programada para fazer um belo fade. Querendo ou não, com um tipo de técnica ou outra, vai sair um belo fade. Porque o fade ele tem que estar dentro de você como feeling, como uma percepção que age naturalmente ali através da sua mão, né? Então vamos fazer o mesmo processo do outro lado para vocês verem que dá super certo. Passei a máquina de acabamento, passei a shave, do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado, venho subindo com a minha máquina zero alta, um dedinho acima, e já venho eliminando, né, todo aquele processo que vocês já viram do outro lado, que é a marquinha. Venho usando a alavanca ao meu favor, sem colocar força. Se vocês observarem, a cabeça dele nem tá mexendo, né, porque minha mão realmente está bem leve. Eu não estou forçando aquela marquinha sair de um jeito grosseiro, né, assim falando. Usem bem tranquilo mesmo, podem ir tranquilamente que vai sair, tá bom?
Esse lado, por exemplo, esse lado aí tava um pouco mais raspado do corte anterior. Então eu dei uma baixada a mais na minha marquinha para ficar o mais igual possível do outro lado. Subi já com a A1 alta, porque como tava mais raspado, meu cabelo tava um pouco menor nessa região. Então já vim direto com a A1 alta para poder fazer a transição. Já pego o pente meio e já venho fazendo aquela transição do pente 1 alto com o pente meio para formar a parte cinza do degradê, tá bom? Vem fazendo todo esse processo, tanto de um lado, tanto do outro. Eu tenho esse costume de fazer um lado, depois o outro, tá, gente? Eu não gosto de ficar rodando na cadeira o tempo inteiro, não. Eu acho legal você fazer um lado e depois fazer o outro. Para que fique igual, eu sempre uso pontos estratégicos que todo mundo tem, que é a recessão alta, recessão baixa, recessão média. Então eu sempre costumo usar esses pontos da cabeça para me ter mais controle em questão de altura, né, do fade, para ficar bem igual um lado com o outro, tá bom? Então já venho ali para vocês verem que é muito rápido. Já fiz todo o processo do cinza, agora eu pego a minha tesoura e o meu pente e venho fazendo a transição do cinza para o escuro. Se vocês observarem, essa tesoura que eu estou usando é a Komakai 6.0. Eu gosto muito dessa tesoura, é uma tesoura que tem uma ergonomia muito legal. O meu pente, por exemplo, esse pente é da YSW Park. É um pente muito bom, é um pente que me dá uma destreza muito legal na mão, que me ajuda, né, no dia a dia, tanto para fazer o fade quanto para fazer os cabelos na tesoura, por exemplo. Aqueles cabelos de senhores, né, de criança. Então é um pente que não fica aquele pente agarrando, sabe, no cabelo. É bem legal mesmo. Venho aí fazendo o mesmo processo. Pego a minha tesoura dentada agora para suavizar mais ainda o meu fade. Gente, por mais que vocês achem que a máquina seria mais rápido, eu não falo de rapidez nesse momento, mas eu falo de acabamento. O acabamento com a tesoura dá outro aspecto. Acreditem, dá outro aspecto. Se a máquina fizesse o mesmo acabamento, eu seria o primeiro a usar a máquina. Eu sei que vocês às vezes podem olhar assim e achar que vai mais rápido e tal, mas o acabamento da tesoura, gente, não tem igual. Sério, se você ainda não testou, se você ainda não fez, faça que você vai gostar muito, tá? Agora eu vou vir fazendo esse acabamento da nuca dele. Eu vou fazer um pouco mais, com mais curva, né? Como se fosse um formato ali de coração mesmo, e fica muito destacado. Eu faço tanto de um lado, tanto do outro, para deixar bem igual. Então nesse momento aí eu gosto até de virar a cadeira pro espelho para me ter uma noção melhor de um lado para o outro, né, para ficar o mais parecido possível nesse momento. Tenho bastante visão aberta, né, o ângulo que você está fazendo ali do acabamento influencia bastante. Então tenha o espelho como base sempre, porque senão vai ficar um lado diferente do outro, tá bom? Após isso eu vou vir limpar ali com a shaver para poder tirar aqueles cabelinhos que ficam ali por baixo. A shaver, como ela raspa bem, eu prefiro até usar ela do que necessariamente só a maquininha de acabamento para fazer esse processo. Depois disso tudo ainda faço com a lâmina, né, para destacar mais ainda o acabamento. E olha só o resultado desse cabelo, cara, que incrível que ficou. Se você gostou, né, se você curtiu esse corte, eu te convido, né, para poder se inscrever no meu canal, para poder salvar os vídeos, enfim, assista mesmo, compartilhe, ative o sininho de notificação do meu canal. Eu tô muito empenhado para poder fazer esse canal crescer e creio que através dele muitas pessoas vão ser ajudadas, e vocês também podem me ajudar compartilhando e se inscrevendo no canal. E não esquece de deixar o gostei também, viu? Valeu? Espero que vocês tenham curtido bastante. Tamo junto, gente. Forte abraço. Fiquem com Deus. É nóis. Tamo junto.